O axioma que aparece a seguir é o fundamento ou a ethos da ciência policial como ciência da conservação e materialização do Estado de Direito material democrático. A ethos está ligada à natureza do poder instituinte e legitimante e onera-nos a aportar a ciência num porto legitimante jurídico-constitucional metafísico. O axioma fundamento é de natureza filosófica e dimensão política quando se enquadra no patamar da decisão do poder material e por essenciar uma ciência que assente em conhecimentos, epistemologia, em valores, a sociologia, que lhe garantam uma autonomia metafísica ou uma meta-autonomia, que identifique as suas próprias leis e lhe abram o espírito à crítica científica e a preparem e ontologicamente para a mudança sobre o questionamento contínuo de uma ciência universitária. Uma ciência que não admite a crítica é uma ciência morta. E as ciências policiais são uma ciência viva. O argumento axiomático fundamento trazido para o debate, muitas vezes olvidado sempre que se fala de uma ciência concrecionante da democracia, edifica-se sempre numa ordem de projeção e dignificação do indivíduo como ser humano. Dois fatores intrínsecos a esta questão. Primeiro, a congregação efetiva do indivíduo como ser humano e não como objeto ou coisa ou como uma não-pessoa ou inimigo do Estado. O outro tem a ver que esta ciência tem como escopo a construção do quarto humanismo, o aprofundamento dos direitos e liberdades fundamentais, pessoais, como estreitamento reconciliativo entre o ser humano e a sua natureza. A ethos apresenta-se como limite intransponível para as teses da intervenção política e jurídica, de base da ação policial, sob o primado da periculosidade e da segurança, que, na era dos direitos e dos deveres da República, de Bobbio, ganham espaço em vários territórios do globo e ocupam o espaço da atividade de polícia, que passa a ser uma atividade política de controle impositivo, demonstrando que existe um fracasso ou uma incapacidade da polícia prevenir os fenómenos criminógenos e coadjuvar adequadamente os tribunais da repressão do crime. Quando a polícia começa a defender que o elemento, o agente do crime é um criminoso, é um inimigo, desculpem lá, um inimigo do Estado, quando começa a defender que é uma coisa, começa-se a negar a si própria. Começa a dizer que o seu papel deixou de funcionar e outro tem de ocupar esse papel, que será o Exército. Isso é fundamental. Muitas das vezes nós esquecemos disso. Defendemos uma ciência policial cuja ethos assenta nos direitos humanos, como se depreende a legitimidade jurídico-constitucional, quer na Constituição brasileira, artigo 144, conjugado com os artigos 1º a 5º da própria Constituição, e o artigo 272, conjugado com os artigos 1º, 2º, 9º e 18 da Constituição portuguesa, e também jurídico internacional. Chegamos ao axioma da plurifuncionalidade e plurinormatividade do Estado de Direito Democrático, em que aqui trazemos também à colação outros axiomas, que é o material e o social. É muito importante não esquecer que o Estado de Direito, por si só, não é democrático. Só é democrático quando o formal é o reflexo do material. A primeira edição da Teoria Pura de Direito de Hans Kelsen foi muito mal interpretada. Ele, na segunda edição, teve de demonstrar que ele não estava a defender que o positivismo ou a forma dominava a matéria, mas sim que a matéria é que dominava a forma, e a forma só tinha valência desde que fosse o reflexo da matéria. E só temos Estado de Direito democrático se esse Estado for material, for social, em que domina o aspecto formal. Porque no aspecto formal, como sabem, domina o coletivo sobre o indivíduo, domina o Estado sobre o cidadão, e não ao contrário. Encontramos abrigo na ideia de uma ciência que se submete, que acolhe, que defende e garante uma ordem jurídico-material válida. Este axioma entronca na ideia de Kelsen, como falei há pouco. A atividade de polícia, como rosto do Estado, cada vez mais, materializa esse Estado democrático. É o reflexo de uma Constituição e de uma lei que assume como instrumento de defesa e garantia dos cidadãos. A materialidade e a dinâmica social de um Estado de Direito Democrático implicam uma polícia que seja rosto de uma atividade assente em primados científicos, de cariz epistemológico e sociológico, que seja capaz de responder aos fenómenos da sociedade tardo-moderna.
A democraticidade da atividade de polícia encontra eco na ordem jurídico-material válida, que deve ser o resultado do pensar de um povo e da concepção do ser humano inata ao pensar conceptual do Estado. O axioma democrático aporta na ideia de ser humano dotado de vontade com liberdade, de pensar, de decidir e de agir. Esta assunção inculca a existência de uma ciência que dota os seus utilizadores de conhecimentos, competências e capacidades adequados a responder ou a encontrar soluções para as questões colocadas pela hipercultura mundo. O axioma Estado de Direito Democrático encontra na ciência policial a maleabilidade e a flexibilidade para dar espaço aos axiomas material e social, de modo a reforçar a legitimidade ou a natureza de um poder de soberania instituído pela vontade popular. Passamos ao terceiro ponto e último. Tem a ver com a conexão dos axiomas. Como sabem, estes axiomas entroncam no macrosistema de valor superior, que funcionam como a medula do Estado. A resposta aos fenómenos da sociedade atuais tem demonstrado que as ciências estáticas e dogmatizadas chegam tarde com solução e normalmente apresentam-na, em regra, como a única verdade possível para um fenómeno em curso. Critico aqui o verificacionismo. A dinâmica da sociedade, a lógica da liquidificação, a tarda modernidade, da prevenção e da pressão do crime, impõe sobre o decisor político-legislativo a aceitação e a audição de uma ciência cujo objeto é a atividade de polícia, direcionada para a melhoria da qualidade de vida e bem-estar dos cidadãos. Legitima o nascimento de uma ciência nova, que não está presa aos primados dogmáticos, que arrisca, que não tem medo de arriscar porque é nova, que não tem medo do erro e que encontra no erro a certeza da falibilidade da verdade humana. E, com isto, começa a crescer. Esta nova ciência tem o seu fundamento na Constituição. A sua ethos é um ethos constitucional. A interconexão dos elementos epistemológicos e sociológicos da ciência policial como fundamento e afirmação do Estado de Direito material, social e democrático tem rosto constitucional. 144/272. Vejam que só na Constituição de 88, na vossa, é que há um artigo para a polícia. No meu caso, em Portugal, tivemos várias Constituições. Em termos do chamado Constituição Formal, começou em 1822. Só em 1976 a polícia passou a ter dignidade constitucional. A constitucionalização da função de... Porquê? Porque estamos no âmbito da democracia. A constitucionalização da função de polícia é uma consequência da constitucionalização democrática do Estado de Direito Material. A par deste desafio político-legislativo, assente na vontade popular e no respeito à dignidade da pessoa humana, a atividade de polícia, como objeto de estudo científico universitário, assume-se hoje como lastro da concretização da própria Constituição e do próprio Estado. Os críticos da ciência policial têm aqui uma situação oxímoro, como costuma dizer. Por um lado, criticam que não há. Mas quantas teses de mestrado, quantas teses de doutoramento hoje há em que estudam a atividade de polícia? Sob vários prismas. Quantas aqui existem? Em Portugal, posso dizer que há imensas teses nesse sentido. Vou terminar. A ciência policial, nesta sociedade, realiza-se na própria Constituição. E aqui aparece, tendo em conta, por um lado, um duplo dever ser, que é o defender e garantir, que está nas duas Constituições, e também uma dinâmica material tríplica, legalidade democrática, segurança interna e direitos de todos os cidadãos. Direitos de todos os cidadãos, vítima, indiciado e cidadão em geral, que entram aqui em interconexão. Esta assunção da ciência policial como um dos fundamentos do Estado de Direito material e democrático é um desafio árduo que se nos coloca a todos nós, polícias, que em Portugal já consta da história das ciências e se encontra semi-vencido. Por exemplo, a Agência Nacional de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, que obedece a uma agência europeia, acreditou um mestrado em ciências policiais, com especializações em segurança interna, gestão da segurança, criminologia e investigação criminal,
do qual temos o primeiro mestre deste curso nesta sala, que é o Dr. Iliomar Silva Pereira, que foi aprovado com distinção, com louvor e distinção, o primeiro de entre vários que irão surgir, assim como também há o projeto de doutoramento em curso das ciências policiais e que muitas universidades ou muitos cientistas das universidades criticam a inexistência, querem travar para serem elas a dar esse doutoramento. E vamos passar um pouco mais à frente para terminar. A ciência policial é uma ciência que tem um enorme espaço científico de autonomia e independência por lhe pertencer, ainda tem esse espaço, a criação dos seus princípios, dos seus axiomas, das suas regras e normas e, como ciência da afirmação, admite e tem de admitir a crítica, o questionamento crítico e evolutivo interno. Meus caros, minhas caras e meus caros delegados, polícias e professores universitários, é aqui que está a independência de uma polícia. É aqui que está a autonomia de uma polícia. Não é nas questões formais. Está à vossa frente quem sofreu com a questão formal e alterou o paradigma para a questão material. É construindo ciência científica, saber, aquilo que Hegel construiu no seu livro O Belo e a Arte, ou com a humildade dos sábios, a sabedoria, a busca da sabedoria e a transmissão dessa sabedoria, é aí que nós conseguimos e alcançamos a nossa independência. Mas, posso dizer que é aí que nós, polícias, conseguimos atingir aquilo a que tanto aspiramos, a dignidade social. Muito obrigado.